Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito da toxoplasmose, uma doença importante, grave, que ainda hoje é um pouco desconhecida aí pela maioria das pessoas e que traz um preconceito e alguns probleminhas aí para os nossos gatinhos. Eu e meu marido temos um casal de amigos já de longa data, Paulo e a Maria. Moram aqui pertinho de casa num apartamento. E há algum tempinho eles adotaram dois gatinhos em fases diferentes, né, em tempos diferentes. Primeiro chegou um, depois o outro. O Iggy e o Bowie. A gente cuida desses gatinhos desde que eles são filhotinhos. E há menos tempo eles resolveram ter um bebê. Então começaram a planejar, né? Começaram a tentar aí essa gravidez tão desejada e a Carmela chegou. Durante essa gestação, enquanto a Maria estava fazendo os exames, né? Aquele acompanhamento que a gestante faz, ela foi orientada com relação aos gatos. Então agora nessa fase, né? Grávida, ela tinha que tomar cuidado com os gatos e o ideal é que ela não tivesse contato com eles, justamente por conta da toxoplasmose. Ela ficou bem chateada, né? Conversou com o Paulo e eles decidiram não tomar nenhuma atitude a princípio, sem antes conversar um pouquinho mais com outras pessoas, procurar outras opiniões. Então eles vieram conversar com a gente a respeito disso. E aí eu fiquei pensando, olha só o problema que essa pessoa está enfrentando nessa fase. Então, uma mulher, né, o marido, a família de uma forma geral, que está num momento feliz, né, um momento novo na vida, mas que traz muita insegurança. Então ela se vê numa situação. Eu tenho os meus gatos, sou apaixonada por eles, mas agora eu vou ter um bebê e o meu bebê corre o risco de ter uma doença grave, de ter algum problema de saúde, de nascer, né, com alguma sequela por conta dessa doença. E o que eu faço? Né? Então, assim, é um dilema, é algo sério, extremamente angustiante para essa mãe, para essa família de uma forma geral. E a gente percebe que isso ainda acontece muito. Eu fiz o meu TCC da Faculdade de Veterinária sobre esse assunto, fiz uma revisão bibliográfica a respeito de toxoplasmose. E a gente acha artigos sobre essa doença de décadas atrás. Então, os pesquisadores já sabem como é o comportamento desse parasita, como acontece a transmissão. É uma doença bastante conhecida. E ainda hoje a gente se depara com esse tipo de situação. Então, famílias que se veem nessa situação de angústia e acabam doando seus gatos. Alguns, infelizmente, abandonam os gatos por conta desse desespero. Nesse momento é muito difícil tomar uma decisão acertada. Então, o que esse casal de amigos fez foi extremamente importante. Eles buscaram mais informações e avaliaram essa situação. Nossa, será que é exatamente isso? Eu não posso ter o gato porque eu vou ter um bebê? E aí, diante disso, a gente pensou aí na importância de fazer esse vídeo para vocês. Talvez vocês não conheçam aí todas as informações a respeito dessa doença. O que seria, né, a toxoplasmose e qual a relação que ela tem com o gato? O toxoplasma é um protozoário, parente lá da giardia, por exemplo, né, esse tipo de animal que a gente está falando. Ele tem um ciclo de vida que é bastante complexo, então ele vive em dois tipos de hospedeiros. Numa fase da vida ele fica num hospedeiro que a gente chama de intermediário, então ele vai passar uma parte ali do ciclo dele nesse bichinho. No caso são mamíferos e aves, né, animais de sangue quente. E numa outra parte da vida, né, numa outra fase desse ciclo, ele passa para o hospedeiro que a gente chama de definitivo, que aí são os felinos. E por que essa diferença, né? Somente quando eles entram nos felinos, né, no organismo do gato,
é que esse parasita consegue terminar o ciclo de vida dele e o gato vai eliminar esses cistos no ambiente. Então, ele precisa dessa mudança aí de organismos para terminar de se reproduzir. Pensando nisso, a gente já consegue pensar, né, num caminho de desenvolvimento desse parasita. Então, o gatinho ele vai se alimentar de um pequeno roedor, de uma pequena ave, por exemplo, que pode estar contaminada com esse parasita. Consequentemente, ele se contamina, esse parasita vai para o intestino do gato, ali ele termina de se reproduzir e o gato elimina nas fezes os cistos do toxoplasma. Só que tem algumas questões, né, alguns detalhes que a gente precisa entender, são extremamente importantes nesse ciclo de vida. Os gatos que se contaminam com o toxoplasma, eles vão liberar esses cistos nas fezes por um período, por alguns dias. Ele não fica eliminando isso para o resto da vida. E não são todos os gatos que entram em contato com esse protozoário. Lembra que ele precisa se alimentar de uma presa que esteja contaminada. Então não são todos os gatos que têm o toxoplasma. E quando eles adquirem, eles vão eliminar ali nas fezes somente por alguns dias. Isso é a primeira observação que a gente precisa fazer. Outro ponto. Quando o gato se contaminou e eliminou esses cistos nas fezes por esses dias, esse parasita precisa ficar ali quietinho no ambiente por mais alguns dias. Esse ambiente precisa ser favorável para ele se desenvolver. Se a gente não tiver uma temperatura adequada para ele, se esse ambiente não tiver umidade adequada para ele, talvez esse cisto fique ali quietinho por mais tempo. Se esse ambiente é agradável, né, para o toxoplasma e ele teve esse tempo de terminar de se desenvolver, aí sim esses cistos ficam infectantes, que a gente chama. Então, olha só, vamos fazer essa continha rápida. O gato se contaminou, eliminou por alguns dias, e aí eu preciso de mais dias para esse parasita ficar infectante. Como é que nós entramos em contato com esse parasita? Pensando ainda no gatinho. Se ele está ali no intestino do gato, se ele saiu com as fezes, eu preciso obrigatoriamente entrar em contato com essas fezes contaminadas. Ou as fezes secas, né? De repente eu estou varrendo ali, né, as fezes, talvez de algum gatinho de rua, por exemplo, varri o meu quintal. Aí pode ser que você entre em contato com esses cistos, mas o mais provável é que você coloque a mão e depois leve à boca, né? A contaminação ela é por via oral. Se a gente toma alguns cuidados na manipulação das fezes dos nossos gatos, a gente diminui drasticamente a chance de entrar em contato com qualquer coisa que exista ali nessas fezes. Então, o fato de você limpar a caixa de areia todos os dias, que é a recomendação, e lavar essa caixa de areia, né, de tempos em tempos, trocar esse material, isso já faz com que você evite, né, que dê tempo desse parasita ficar infectante. O gatinho defecou, você já vai retirar aquelas fezes e vai jogar fora. Sempre que você limpar a caixa de areia do seu gato, você lava suas mãos. Então, antes de fazer qualquer coisa, principalmente de pegar algum alimento ou de levar a sua mão no rosto ou na boca, você vai lavar suas mãos. Mais uma atitude que vai diminuir aí a chance de você ter algum problema. No caso da gestante, a gente pode até pensar em algumas coisas um pouquinho mais drásticas. Então, durante a gestação, ela não faz a limpeza da caixa de areia, por exemplo. Uma outra pessoa pode fazer. Ela pode colocar uma luva para se sentir ainda mais segura, se for o caso, mas só de ter esses cuidados de limpeza diária e lavagem das mãos, a gente já diminui aí esse risco. Sem contar que se a gente considera que os nossos gatos são domiciliados, que também é a recomendação que a gente sempre fala, e que eles vão se alimentar de comida industrializada, ele não vai caçar um rato, ele não vai caçar um passarinho. A gente sabe que eventualmente isso pode acontecer, mas aí tem a questão, né, daquele animal estar ou não infectado.
Mas talvez o seu gatinho nunca tenha contato com essas presas vivas. Ele só come a ração e o sachêzinho dele. Qual a chance dele se contaminar? Então não é tão simples assim. E isso falando somente da questão do gato. Aí entra a principal questão. Se eu falar para vocês que boa parte das pessoas, isso no mundo inteiro, o Toxoplasma, ele é um parasita que está presente no mundo inteiro. E muita gente tem esse bichinho no corpo e nem sabe, né? As pessoas são portadoras assintomáticas. Muitos gatos também são portadores sem nenhum sintoma. Na verdade, o gato ele só manifesta a doença se ele tiver algum problema no sistema imunológico. Então, se por acaso o gatinho ficar imunossuprimido, um gatinho FIV, FeLV, por exemplo, se ele for portador do Toxoplasma, ele pode sim manifestar também os sintomas da doença. E isso acontece com as pessoas. Ou seja, a maior parte das pessoas aí ao longo do mundo que são saudáveis podem ter o Toxoplasma e nem sabem. Qual é a principal fonte de contaminação dessa doença? Não são os gatos. Quando eu fiz lá a minha revisão bibliográfica para o meu TCC, a gente acha na literatura muitos pesquisadores falando e batendo na mesma tecla. A principal fonte de contaminação é alimentar. Por quê? Se a gente falou que o gatinho se contamina quando ele ingere uma presa que tenha esse parasita, e se a gente fala que o Toxoplasma vive aí no corpo de muitos mamíferos, muitas aves, a gente não pode esquecer que nós também nos alimentamos desses animais. Então, o fato da gente comer carne de boi, de porco, de ovinos, de caprinos, de aves, né, de frangos, se esses animais estiverem contaminados, a gente também pode ingerir esse parasita. A água é uma fonte de contaminação. Verduras mal lavadas também são fonte de contaminação. Esse é o principal problema e é nisso que a gente precisa prestar mais atenção, porque é assim que as pessoas mais se contaminam. E, infelizmente, quem acaba levando a culpa é sempre o gatinho e não é bem assim. Quando eu converso com as minhas amigas que estão grávidas, né, ou que tiveram bebês, elas sempre falam a mesma coisa. As pessoas recomendam que elas se afastem dos gatos e que elas não vão até restaurantes japoneses, né, que elas não comam em restaurantes de comida japonesa. Tudo bem, então a gente não vai se alimentar do peixe cru, né, que é bastante óbvio aí que ele possa estar contaminado. Mas e aquela carninha mal passada do churrasco? E aquele quibe cru do restaurante árabe? Ou então aquela salada que eu como todos os dias, porque eu vou trabalhar, né, de segunda a sexta, e eu como no restaurante do meu trabalho. Todo dia eu como aquela salada crua, que é extremamente saudável. Eu estou grávida, então eu preciso, né, me alimentar de forma saudável, vou comer a saladinha. Pode ser que você se contamine com essa salada. Então, procurar lugares, eu sei que isso não é muito simples, né? A gente sabe disso, isso não é fácil a gente falar, mas não é tão fácil de executar. Mas tentar, né, se alimentar, comer num lugar que você tenha aí uma mínima noção de higiene, né, de procedência dos alimentos. Isso seria o mais seguro para a gestante. Tomar cuidado com a água, né, sempre filtrada, leite também. Compre o leite pasteurizado, né? Beba o leite depois que ele foi industrializado, nunca leite cru, queijos, enfim, derivados. Todos esses alimentos de origem animal podem sim ter o parasita em questão. Por isso que é muito fácil para o Toxoplasma se espalhar pelo mundo inteiro. Porque a gente tem aí, olha quantas fontes, né? Todos os dias a gente tem aí contato com possíveis fontes desse parasita. E aí você vai me perguntar, tá bom, Carol, eu entendi o que você, né, tá querendo me passar, mas você falou que muitas pessoas podem ser portadoras assintomáticas, mas então por que alguns ficam doentes, né? Se a gente fica com o Toxoplasma ali no organismo, por que é uma doença grave? A gente precisa lembrar que o problema são as pessoas que, por algum motivo, têm o sistema imunológico um pouco mais frágil. Então, os imunocomprometidos.
Quem são essas pessoas? Pessoas que já têm alguma doença, por exemplo, soropositivos, pessoas que possam estar passando por quimioterapia. Tudo isso faz com que o sistema imunológico fique bastante fraquinho e isso permite, né, que o toxoplasma continue ali o seu ciclo de vida. Então, para essas pessoas, né, se nessa fase elas entrarem em contato com o toxoplasma, elas podem sim manifestar a doença e ter problemas graves. Idosos também já têm um sistema imune mais frágil, crianças. E quando a gente fala da gestante especificamente, é a mesma questão. A gestante, por conta, né, a fisiologia da gestante baixa o sistema imunológico dela, por conta dela estar gerando ali o bebê. Então a gestante é mais frágil nesse sentido. E quando o toxoplasma entra, né, no nosso organismo, a gente fala que ele tem afinidade por alguns tipos de tecido. E geralmente são tecidos que crescem bem rápido. Então a probabilidade dele passar, né, pela placenta para o bebê, porque o bebê está crescendo rápido, né? O corpinho dele, as células estão crescendo. Então o parasita vai até o bebê e ele pode sim se instalar nas células do sistema nervoso, no olho, e ele traz cegueira, problemas neurológicos. A gente vê na literatura também que tem algumas crianças que tiveram aí contato com o toxoplasma têm mais chance de desenvolver esquizofrenia. Então sim, nós temos aí casos graves, né, sintomas graves que podem vir dessa contaminação, e o problema da gestante é exatamente esse. Se ela entrar em contato durante a gestação, é bem provável que esse parasita vá migrar para o bebê e trazer esses efeitos. Se uma mulher já tem toxoplasma, então, por exemplo, a gente entrou em contato, é uma portadora sintomática, né? Já passou dessa primeira fase da infecção, que seria aguda, que a gente chama, e aí engravida depois, a gente não tem risco com relação a esse bebê. Tudo isso a gente consegue saber como? Fazendo exame. Então, quando a gente vai fazer um exame de rotina, vai fazer um check-up, não somente quando você está grávida ou está pensando em engravidar. Peça para o seu médico, faça uma sorologia para saber se você já teve contato aí com o toxoplasma. E na gestação é obrigatório, né? Então, os nossos médicos automaticamente fazem exames, não só para isso, mas para outras doenças também. Então, você já vai ficar sabendo dos riscos que são possíveis. Mas nunca se esqueça, a gente não pode somente colocar a culpa no gato. É muito importante a gente lembrar dessa contaminação alimentar, que é a principal. E aí a gente volta para a história da Maria e do Paulo. Imagina se eles não tivessem buscado, né, mais informações, se eles não tivessem conversado com outros médicos, com a gente também, talvez eles tivessem doado os gatinhos por conta da chegada da Carmela. E o que isso traz de negativo para o gato? É um gato que vai se desligar aí de uma família. Infelizmente a gente ainda fala de abandono. Algumas pessoas doam, né, para alguma outra família que acolhe de uma forma positiva, mas tem gente que simplesmente abandona. Então é muito sério isso, né, para o gato. Esse estigma que o gato carrega de transmitir a doença para a grávida, sem a gente lembrar aí de todos esses detalhes, faz com que a gente tenha, sim, todos esses problemas de abandono. Às vezes a família não abandona, mas talvez o animal fique um pouquinho ali jogado de canto, vamos dizer assim, né? Então ele perde aquela interação do dia a dia, não tem mais, né, aquela preocupação com ele. Então tudo isso vai trazer reflexo na questão comportamental do nosso gatinho, no conforto psicológico do nosso gatinho. Isso a gente conversa mais ainda em outros vídeos também. Então, muito obrigada, Maria, Paulo, por vocês ficarem aí com o Iggy e com o Bowie e por manterem aí essa família super unida. Espero que isso faça com que outras pessoas também pensem dessa forma e ajam da mesma maneira. Vocês sabiam de tudo isso? Conheciam aí os detalhes, né? Como é que era transmitida a toxoplasmose?
Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, quiserem contar alguma história também que vocês passaram ou que vocês conheçam, deixe tudo aí nos comentários, interajam com a gente. Eu tenho certeza que tem muita gente que já passou por isso ou que conhece alguém que passou, porque essa situação é realmente muito comum. Ainda hoje, infelizmente, é muito comum. Então vamos tentar aí informar a maior parte das pessoas e ir diminuindo esses casos de abandono por conta realmente do medo, do preconceito, da falta de informação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem com os amigos de vocês. Nós estamos nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @VetCarolCats. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.